Então, a gente, para alcançar esse sucesso que a gente precisa falar de 3 modelos de gestão. O primeiro deles, gestão por resultado. O segundo, gestão por processos. E a terceira, gestão participativa. Ah, Matos, mas é só isso? Não. Dentro desses, eles têm subdivisões e outras informações que a gente vai ver agora abaixo. Vamos lá? Vamos começar então pela gestão por resultados. Olha só, na gestão por resultados, a gente precisa saber se obteve o mais importante, ou seja, as atividades são supervisionadas e gerenciadas para que elas possam trabalhar com o objetivo geral da organização muito bem definido, ou seja, com as características prontas, com o local onde eu quero chegar e com o meu objetivo final bem pontuado. Aí a gente vai ver aqui, ó, que para o Peter Drucker, ele vai falar para a gente que ao envolver os colaboradores no estabelecimento de metas e na definição de ações a serem seguidas, todos passam a estar mais propensos a cumprir sua responsabilidade. Assim como a gente viu até aqui, podemos entender algumas características da gestão orientada por resultados. Vocês concordam comigo e com o Drucker que quando um gestor chama sua equipe para uma reunião e naquele momento da reunião ele vai virar e vai falar assim: pessoal, a nossa empresa está assim, nós estamos com faturamento assado, nós queremos chegar a tal ponto. Vocês já perceberam que as pessoas envolvidas, elas passam a ter uma responsabilidade a mais? Vou contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu administrava uma empresa de transporte coletivo aqui em Palmas. A empresa tinha muitas horas extras a serem pagas por seus motoristas e cobradores. No entanto, o faturamento da empresa estava em baixa e quando chegava no dia do pagamento, a gente não conseguia pagar as horas extras junto com o salário deles. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei um quadro branco grande. Nesse quadro branco eu escrevi tudo que era receita de todos os dias, todas as entradas de todos os dias do mês, coloquei todas as despesas do mês, coloquei tudo aquilo que a gente tinha que pagar e mostrei para todos os funcionários numa reunião quanto é que a empresa recebia, quanto é que ela pagava e como é que era o faturamento dela. Sabe o que aconteceu? Os funcionários chegaram para mim e falaram assim: Madison, vamos fazer assim, você vai pagando a gente fracionado. Olha só, quando você chama o colega para a responsabilidade, você mostra o objetivo da empresa, você supervisiona e acompanha o trabalho deles, mostrando para eles que você está sabendo o que está acontecendo, ele vai ter prazer em estar trabalhando com você, primeiro, e segundo, ele vai ser mais responsável por tudo aquilo que ele fizer. Beleza? Vamos lá para a gente ver as características então dessa gestão orientada por resultado? Olha só, as características delas são simples, tá? A primeira delas é a definição das metas e o acompanhamento desse desempenho, né? Que ele é feito como? Pela participação de todo mundo envolvido, certo? Os objetivos também dessa gestão orientada, ele vai ser bem estabelecido. E eles são feitos como? Eles são feitos no nível da organização. Por exemplo, as empresas rurais, elas têm geralmente escritórios fora da sua propriedade, porque elas conduzem mais de uma empresa rural, mais de uma fazenda, geralmente mais de uma fazenda, ou se uma fazenda muito setorizada, na produção de grãos, na produção de carne, na produção de outros commodities, né? Como, por exemplo, você vai falar, qual outro? Por exemplo, carvão. Né? Então, a fazenda, essa empresa rural, ela tem várias questões. E aí ele fala que a gente precisa trabalhar esses objetivos a nível de organização. Eu não posso, por exemplo, traçar o mesmo objetivo para a agricultura do que para a pecuária. Eu não posso chamar o pessoal da agricultura e falar assim, gente, vamos definir aqui os objetivos para a pecuária. Eu não posso fazer isso. E o contrário também não é verdade. Né? Então a gente estabelece por níveis, tá? Pecuária, agricultura, outros insumos. É assim. E outra característica, ela é direcionada pela realização efetiva de eficiência, né? De eficiente dos objetivos organizacionais. Ou seja, você acompanha mesmo para ver se está andando certo. A ênfase
básica da gestão por resultados, ela é o quê? Os objetivos, né? Onde os colaboradores recebem o feedback sobre o desempenho real em comparação com o desempenho planejado, tá? Isso porque a revisão ela é periódica, né, desse desempenho, entenderam? E aí a gente vai ver que na gestão orientada por resultados, com metas e objetivos, é importante a gente lembrar que tem que ser feito, né, um SMART. Aí você vai falar, SMART, o que é SMART? O SMART ele é um acrônimo de específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis. Isso eu tenho que destacar dentro dos meus objetivos, para que essa gestão orientada por resultados, ela possa ter um objetivo bem específico, como a gente disse antes, setorizado. Ela precisa fazer 30 mil toneladas de grãos, ou mais, ou 1 milhão de toneladas de grãos, ou seja, eu medi, eu sei quanto que vai ser. É possível, a terra que eu estou plantando tem a possibilidade de alcançar esse objetivo? Tem, né? É realidade que esse quantitativo de saca de soja, por exemplo, por hectare, vai me dar o quantitativo final, contando com toda a extensão que eu vou plantar? Sim. E em quanto tempo eu vou alcançar esse resultado? Entendeu? Isso é o SMART. É simples. A gente consegue fazer isso na vida da gente também. Pessoal, nas nossas aulas eu vou sempre tentar trazer algum gancho para que a gente possa ver isso dentro da nossa vida, tá? A aula passada eu falei para você, onde é que você quer estar daqui 5 anos, né? Pensa que daqui a 5 anos, faça um SMART da sua vida para daqui 5, daqui 10 anos. E depois a gente conversa sobre isso. E aí, a gente ainda tem que ver aqui que o Drucker ele fala para a gente que ainda existem 3 tipos de objetivos que ele se destaca aqui. O primeiro dele é o estratégico, o segundo é o tático e o terceiro é o operacional. No estratégico, ele geralmente é um objetivo a longo prazo, tá? O tático é um objetivo a médio prazo e o operacional é o para ontem, ou seja, a curto prazo, aquela coisa que tem que ser feita na semana seguinte ou no dia seguinte. É uma coisa rápida, tá? Por exemplo, quebrou uma máquina. Qual é o objetivo? Arrumar aquela máquina rápido. Como assim arrumar rápido? E para isso eu preciso ter uma oficina na minha empresa, na minha fazenda. Ou não, tem um prestador de serviço que venha e que me atenda rápido para que eu possa fazer aquele plantio naquele determinado tempo com agilidade. Ok? As características essenciais. Olha só, a chave para esse modelo de gestão funcionar é a definição bem clara das metas que a gente precisa alcançar. As metas bem claras e específicas, né? Tomada de decisão ocorrem com o quê? Com a participação de todo mundo. Todos têm a responsabilidade no atingimento ou não dos resultados. Isso mesmo, você vai responsabilizar todo mundo, do cara que está plantando, ao cara que está colhendo, ao cara dentro do escritório que comprou o adubo, que comprou o fertilizante correto, entendeu? Não dá para a gente desassociar uma parte de outra. Porque, querem ver uma coisa? O cara do escritório comprou o fertilizante correto, no tempo correto, a quantidade correta, e para alcançar aquele objetivo de plantio daqueles tantos 1000 hectares. Perfeito? Mas o meu tratorista lá na ponta, o meu plantador, o que ele fez? Ele regulou a plantadeira com quantidade menor para jogar menos o fertilizante do que aquilo que o nosso agrônomo falou que deveria ser colocado. Tá. Ele foi contra o agrônomo e colocou a quantidade menor para economizar para a empresa, para puxar o saco do patrão. Falso puxação de saco. Por quê? Porque quando for fazer a colheita, aquele hectare de terra que ele reduziu a quantidade de fertilizante não vai alcançar o correto. Da mesma forma que se o cara lá dentro da empresa, o cara que está comprando, o agrônomo passar para ele o determinado produto que ele precisa comprar e ele comprar um produto inferior por conta da questão de preço,
o resultado também não vai ser alcançado. Entendeu? Então é a responsabilidade de todo mundo tem que trabalhar junto, focado naquele objetivo e para alcançar aquele objetivo de uma forma real, beleza? Então olha só, todos os setores da empresa elas têm que caminhar juntos, trabalhar de forma integrada, tá? Assim vai alcançar o resultado. E uma outra coisa que é muito importante, feedbacks dados constantemente. Fulano, ó, sua compra foi bem feita. Beltrano, ficou show de bola seu plantio. Pronto. Ou então, ó, você não devia ter colocado esse fertilizante a menos. Você vai ter que repassar novamente, alterando e colocando a quantidade correta. Entendeu? Isso, a gente fecha essa primeira etapa aqui, de uma forma bem clara, bem simples, bem rápida. Partindo para o capítulo 4, aqui, para o tópico 4 do nosso e-book, planejamento de um agronegócio. Gente, olha só, não vamos perder de vista uma coisa. Planejamento é todo o processo administrativo que é composto por 4 etapas, né? Eu preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso controlar, eu preciso executar, eu preciso controlar, certo? Assim sendo, qualquer um dos 4 elementos acima ficar faltando, a gestão fica capenga. O que é capenga, gente? Incompleta, ruim, desapercebida, tudo que não traz o resultado esperado, tá? Mas então vamos pensar aqui, o que é planejamento então? E eu sigo esse site aqui, ó, o administradores.com, porque eles têm muitos artigos muito sérios e ele é gerido por um administrador muito competente, tá? É um cara da Paraíba, se não me engano o nome dele é Tiago, e é um cara muito responsável e ele sempre traz artigos muito bons sobre todas as áreas da administração. Então vai aí a dica para que você, caso queira seguir alguém que sabe falar sobre administração de uma forma completa e de uma forma responsável, tá esse site aí para você acompanhar, beleza? Olha só, ele vai falar para mim aqui nesse artigo que o planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo, tá? E ele é fundamental para organizar e definir cada área da empresa. Bacana, não é? Então vamos lá. Então aí eu vou pensar assim, então, o que é que eu vou produzir e qual a quantidade que eu vou produzir, né? E como é que eu vou distribuir isso? Aí eu já começo a pensar como é que eu vou produzir, qual a quantidade, como é que eu vou distribuir. São algumas questões que são desafiadoras para o planejamento, né? O planejamento define onde pretende chegar, até onde você quer ir e como é que você tem que fazer para chegar lá, né? Sequenciando o passo a passo para isso. Então, logo, em qualquer empreendimento rural, a primeira questão que precisa ser colocada é qual ou quais serão os produtos a serem produzidos, quais as suas quantidades, tá? E a gente não pode perder de vista quais são os recursos disponíveis que eu tenho para isso e qual que é o retorno que eu quero, tá? Esse comentário veio do Batalha, que eu achei extremamente pertinente, tá bom? O planejamento planejamento antecipadamente os objetivos para serem atingidos. Você tem que planejar bem antes para poder alcançar verdadeiramente seus objetivos, né? E essa forma de alcançá-los vai depender de como é que você vai trabalhar, tá? Ó, aí ele vai falar para mim aqui o que é Venato, que planejando antecipadamente os seus objetivos a serem atingidos e a forma de você alcançar ele vai permitir, ou seja, permite ações eficientes através da eliminação de incertezas e maior probabilidade de acerto. Ou seja, se você planejou, você vai ter uma gestão de risco, você vai ter uma gestão de competências, você vai ter uma compensação de tempo por produção e você vai alcançar o que você realmente precisa. Ok? E aí ele vai falar para mim aqui que é o seguinte, ó, que o estabelecimento dos objetivos a serem alcançados é o ponto de partida do planejamento. Ou seja, eu preciso saber primeiro onde eu quero chegar para depois eu começar a trabalhar como é que eu vou chegar lá. E é importante a gente enfatizar, tá, que esses objetivos eles são construídos a partir da missão da empresa. Professor, o que é missão?
Pessoal, missão é aquilo que você nasceu para ser. É aquilo que você é e que você nasceu para ser, tá? Olha só, e ele vai falar para a gente que é o seguinte, ou seja, depende daquilo que pretende ser no mercado onde atua, determina-se uma série de objetivos que necessitam ser transpostos para que a organização possa cumprir essa missão de fato, tá? Então, olha só, missão é entendida como o que a empresa deve fazer, para quem ela deve fazer, como ela deve fazer, onde ela deve fazer e que responsabilidade social ela tem que ter, tá? Olha só, missão, ela é uma expressão dada para a existência da empresa. Vocês se lembram que eu falei agora há pouquinho que missão é aquilo para que você nasceu para fazer? Então preste atenção, faz também um exercíciozinho para você, você não precisa mandar nada para mim não, tá? É só para que você possa estar fixando melhor o que é missão. Pega isso aí. O que eu sou? Para quem eu sou? Como eu devo ser? Onde eu devo estar? Com quem eu devo tratar? Faça essas 5 perguntas para você e você vai ter a sua missão, ok? E dentro dos objetivos organizacionais, olha só, eu posso falar aqui, ó, dentro desses desdobramentos e objetivos organizacionais e as políticas e diretrizes. Dentro dos objetivos organizacionais, eu posso colocar aqui, ser líder no mercado de produtos alimentícios. Opa! Dentro dos objetivos organizacionais, eu posso falar que ser uma empresa siderúrgica internacional de classe mundial, ou ser uma empresa rural de produção de grãos a nível mundial, de classe mundial. Entendeu? Na área política, eu posso dizer que é o seguinte, qual é a qualidade do que está sendo feito? Qual a segurança? Eu tenho segurança total no meu ambiente de trabalho? Das diretrizes, os meus clientes estão satisfeitos? As pessoas são realizadas? As pessoas que trabalham com a gente, ela é realizada? Ela gosta de fazer o que ela está fazendo? Alguns autores vão classificar para a gente o planejamento em 3 níveis de abrangência. Planejamento estratégico, tático e operacional. Aquilo que a gente já falou lá atrás. Mas eu vou reforçar aqui porque isso é de suma importância. Vamos lá? Planejamento estratégico ele é mais amplo, tá? Ele abrange a empresa como um todo, tá? E ele tem que ser definido pela cúpula diretiva, ou seja, pelos donos mesmo, o pessoal que vai mandar, tá? O pessoal que vai receber. E ele tem que ser feito por esse pessoal. E correspondendo ao plano maior onde todos devem ser inseridos. Ou seja, ele é projetado a longo prazo, sendo seus efeitos e consequências entendidos por vários anos à frente. Isso foi o que a Venato que disse para a gente. Daqui para frente foi o que ele disse. Tá? O planejamento tático. Planejamento tático ele é muito simples. O planejamento tático é um tipo de planejamento que abrange um departamento, uma unidade da organização. Tá? Ele preocupa em atingir as metas departamentais. Você se lembra que a gente falou sobre a questão da plantação, sobre a questão da criação do gado, sobre a questão de produção de insumos? Então, é isso aqui que ele se encaixa. Tá? Planejamento operacional abrange cada tarefa específica, tá? Sendo projetado para curto prazo, busca de resultado imediato, envolvendo cada tarefa ou atividade de forma isolada. Entenderam? Então a gente vai entender que o planejamento estratégico é a longo prazo, o tático a médio prazo e o operacional para ontem. Beleza? Ó, agora prestem atenção. Não se esqueçam disso que eu vou colocar aqui. É o último tópico nosso que a gente vai falar sobre ele. Eu quero que vocês gravem, memorizem isso aqui, porque isso aqui é o cerne do que a gente já falou até agora. Olha só, planejamento estratégico é genérico, sintético e abrangente. Ele é aplicado a longo prazo, com amplitude macro-orientada, que aborda a empresa total. O planejamento tático, ele é mais detalhado, menos genérico, aplicado a médio prazo, com uma abordagem departamental. Planejamento operacional é detalhado, específico, analítico e ele é aplicado a curto prazo com efeito para cada tarefa ou abordagem, ou seja, ele é micro-orientado. Tudo bem com vocês até agora? Então é isso.
Então a gente finaliza aqui. Eu quero mais uma vez ressaltar a minha alegria de estar trabalhando com vocês. Recebi algumas mensagens no decorrer da semana de alguns colegas. Fiquei extremamente feliz com o retorno de vocês. Quero dizer que a gente está à disposição. Mandem mensagem para mim. Pessoal, eu gostaria que vocês, caso fossem mandar mensagem para mim, mandassem no WhatsApp e não no Moodle. Por que não no Moodle, professor? Não é que não pode mandar, pode, tá? É porque no WhatsApp eu consigo te responder de imediato. E no Moodle, eu abro o Moodle somente no período noturno. E às vezes você precisa de um retorno antes disso. Tá ok? Fica aqui meu forte abraço para vocês. Que Deus os abençoe. E tamo junto. Qualquer coisa, me chama. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, gente.